Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois um Deus da minha salvação. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. O responsório de hoje está no Salmo 24. Nós estamos diante do Senhor, que é todo ternura, toda compaixão, compadecer-se, viver a realidade do outro, compreender o outro. Estamos diante de um Deus que em sua misericórdia se fez homem, habitou no meio de nós, viveu as nossas misérias, dores, por isso sabe exatamente aquilo que nós precisamos e sabe das nossas fraquezas. Por isso, estamos diante de um Deus misericordioso, que está disposto a nos perdoar sempre. Recordai o Senhor, a vossa compaixão. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 13 de março de 2023, terceira semana da Quaresma, terça-feira, cor litúrgica roxo. Santo do dia, Santa Matilde da Alemanha. Ela que exortava, Feliz quem prepara a sua eterna salvação. A nossa eterna salvação é uma preparação. Preparamos a nossa salvação dia após dia. Nós estamos falando dos anos 900, mais ou menos, onde esta Santa Matilde da Alemanha, ela vivia no seu castelo, era esposa do rei, estava tudo certinho, uma família nobre, e ela dedicava aí a sua vida ao resgate e ao benefício das pessoas desprovidas de bens, abandonadas e tudo mais, doentes. Mas seu marido acabou morrendo. E logo que seus filhos perceberam que a mãe estava ali ajudando as pessoas, eles começaram a ir contra ela, com medo de perder toda a riqueza que eles tinham, toda a herança, a ponto dela ter sido expulsa de casa. Isso mesmo, ela foi morar num convento, vivendo a extrema pobreza. Mesmo assim, ela não desistiu, continuou testemunhando e resgatando as pessoas doentes, tratando e tudo mais. Até que um belo tempo, os seus filhos cresceram um pouquinho mais, e no final da sua vida ela foi recolhida novamente em casa, com os filhos convertidos a Jesus pelo exemplo da sua mãe. Santa Matilde da Alemanha, ensinai-nos também a perseverar, a viver a nossa fé, acolhendo aquele irmão que sofre. Amém. Primeira leitura está em Daniel capítulo 3, versículo 25 a 43. Da alma contrida e em espírito de humildade, sejamos acolhidos. Muitas pessoas querem e desejam sofrer sozinho. Estão na fogueira deste mundo sem clamar a proteção de Deus. Sofrem só. E nesse sofrimento só, sente-se desprezado, sente-se humilhado. Mas aqui nós vamos ver Azarias, que fez diferente. O nosso Daniel da Bíblia, fez diferente. Em meio ao seu sofrimento, ele invoca a presença de Deus, e Deus o assiste. Naqueles dias, Azarias parou de pé e começou a rezar, abrindo a boca no meio do fogo, porque o rei Nabucodonosor jogou eles na fornalha, porque eles não queriam adorar a estátua do rei. Aí ele ora assim: não nos desampares, Senhor, nunca. Nós te pedimos, por teu nome, não desfaças a tua aliança, nem retires de nós tua benevolência. Por Abraão, teu amigo, por Isaque, teu servo, por Israel, teu santo, aos quais prometeste multiplicar a descendência como estrelas no céu, como a areia que está à beira do mar. Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos. Somos hoje o mais humilde de toda a terra, por causa dos nossos pecados. Então, na oração de Daniel, ele reconhece que é um povo pecador, ele reconhece que aquela situação que ele se meteu ali é por puro pecado. Ele sabe que é fruto do pecado do seu povo, dele mesmo e de todo mundo. Então, esta humildade na oração, ela já entra
no trono de Deus e desperta em Deus uma ação. É assim que nós devemos fazer, reconhecer que esta situação que nós estamos agora foi fruto do meu pecado, é a situação do seu pecado. Agora, está perdido? Não. Deus pode tudo. Deus pode nos libertar, transformar a nossa vida. Deus pode tudo. E vamos ver no texto, no versículo 38. Neste tempo, estamos sem chefes, sem profetas, sem guia. Não há holocausto nem sacrifício. Não há oblação nem incenso. Não há um lugar para oferecermos em tua presença as primícias e para encontrar benevolência. Veja que Azarias está orando desta forma dentro da fogueira. Ele já foi lançado na fogueira. Naquele caminho que ele está indo e ele está sendo projetado na fogueira, ele está orando ao Senhor, no lugar de reclamar. E como nos sacrifícios de milhares de cordeiros gordos, assim se efetue hoje o nosso sacrifício em tua presença. Então, já que o nosso povo não tem templo, não tem sacrifício, não tem nada, eu estou me dando em sacrifício. Eu estou me colocando em sacrifício em favor do meu povo, da minha família. Em tua confiança, Senhor. Versículo 41. De agora em diante queremos de todo o coração seguir-te, temer-te, buscar tua face. Não nos deixeis confundidos, mas trata-nos segundo a tua clemência e segundo a tua imensa misericórdia. Liberta-nos com o poder das tuas maravilhas e torna teu nome glorificado, Senhor. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando ele acaba de jogar Azarias e seus dois parceiros na fornalha, de repente o rei Nabucodonosor olha para a fornalha e pergunta: mas como? Não foram 3 que nós jogamos na fornalha? Como que agora eu vejo 4? Nesse instante, então, o próprio Deus envia o seu anjo. O próprio, ali nós podemos enxergar o próprio Cristo, está ali agora salvando os 3 amigos, salvando Daniel da fornalha, salvando Azarias da fornalha. Então ali não foram 3 que eu joguei, eu vejo um 4. Tem forma de um homem, tem forma de um anjo. E por mais que a fornalha estivesse quente, o fogo não tocou nos 3. Nesse momento, então, o rei se coloca prostrado e reconhece o Deus de Daniel. Que possamos nós também, em nossos tormentos e nossas dificuldades, fazer como Azarias, Daniel, fez, orar a Deus, reconhecer o nosso pecado, mas estar aberto à ação de Deus e atentos, porque Deus age para aquele que ora com sinceridade. Evangelho está em Mateus capítulo 18, de 21 a 35. O Senhor esteja convosco. Sente agora a presença do Senhor. O Senhor está convosco. O Senhor está no meio de vós. O Senhor está no seu coração, na sua família, em tudo que você faz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Perdoar sempre, Pedro. Porque Pedro perguntou a Jesus em função de uma questão legal que nas leis do Senhor fala que deve ser perdoado até 7 vezes. Então era uma questão legalista. Mas Jesus está respondendo a Pedro que agora, a partir da sua presença no meio dos homens, é diferente. O Senhor veio para manifestar o seu amor e a sua misericórdia. Perdoar sempre. Aliás, ele já teria ensinado isso anteriormente a Pedro. Talvez ele não tenha compreendido. Porque na oração do Pai Nosso, pedir o perdão a Deus, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Versículo 23, Jesus continua: Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a sua mulher e os seus filhos, e tudo que possuía,
para que pagasse a sua dívida. O empregado, porém, caiu aos seus pés. Lembra da primeira leitura? Daniel e seus amigos estão na fornalha. No lugar lá de se desesperar, eles caem ao pé do Senhor. Eles clamam por justiça. Eles se oferecem como sacrifício em benefício do seu povo. Então, o empregado aqui na parábola, ele cai diante do Senhor, né? E o empregado caiu aos pés do Senhor, prostrado, suplicava: dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe toda a dívida. Ao sair dali, aquele empregado que encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas, ele o agarrou e começou a sufocá-lo. Mal aquele homem recebeu a graça do perdão, saiu daquela, entre aspas, fornalhas, e ele já esquece da misericórdia. Agora, aquela pessoa que deve para ele quer receber sem misericórdia. Ele pegou o homem, sacudiu e falou: paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava, também da mesma forma que ele suplicou ao Senhor: dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas aquele que acabara de receber do Senhor a misericórdia, mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a sua dívida. Por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado mau aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. Aí Jesus encerra aqui a parábola, volta para os seus discípulos e explica: é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E para explicar essa atitude de perdão, quero recorrer a Santa Matilde da Alemanha. Ela que foi perseguida pelos seus próprios filhos. Lhe tiraram todo o sustento, lhe tiraram tudo. Deixaram a mãe literalmente na miséria. E ela continuou amando seus filhos, testemunhando Jesus, ao ponto de, depois, com o passar do tempo, eles se arrependerem, trazer a mãe de volta, e ela lhes conceder o perdão antes da sua morte. O perdão não é algo fácil de ser exercido somente em Deus, mas a princípio nós temos que reconhecer: somos pecadores, somos limitados. Nós precisamos da misericórdia do Senhor, nós precisamos do perdão do Senhor diariamente, todos os dias da nossa vida. Mas as Escrituras nos ensinam, o Evangelho nos ensina, o próprio Cristo nos ensina que devemos perdoar sempre. É um exercício difícil de ser realizado, mas com a presença de Deus na nossa vida, que na fornalha da realidade do nosso tempo, da nossa vida, há de nos resgatar e nos dar força para perdoarmos sempre. Nós não podemos reter a graça do outro. Perdoar é devolver ao outro a graça. Que o Senhor então nos dê esse espírito forte, capaz de compreender que a dimensão do perdão também nos liberta de todos os males. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se "É de mim se não evangelizar". Todos os dias, através do programa Reflexão do Dia, nós, depois de analisarmos a primeira leitura, o Santo do Dia, o Salmo Responsorial, o Santo Evangelho, a vida dos santos, nós queremos traduzir, compreender o que nos pede a liturgia diária, o que nos pede a Santa Mãe Igreja, refletindo essas palavras. E hoje Deus vem nos pedir para exercermos o perdão. É um meio de sair da fornalha da realidade da nossa vida. Na medida em que perdoamos, somos perdoados. E se somos perdoados, somos ouvidos pelo Senhor. É necessário, então, ter essa dose de humildade para reconhecer esse pecador
e merecedor da misericórdia do Senhor. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.